Olá para você, querido diocesano da nossa Diocese de Ponta Grossa, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa, essa nossa conexão internacional que estamos fazendo hoje. Diocese de Ponta Grossa com um padre nosso que está em Roma, o padre Wilson, já faz os seus estudos em mestrado em psicologia, há um bom tempo ele já está por lá, e atendeu prontamente o convite da nossa PASCOM diocesana para trazer um pouquinho dos comentários, das impressões que ele está vendo, né? A experiência que ele está vivendo em Roma, nesse momento em que os olhos do mundo se voltam ainda mais para Francisco, né? Toda essa rotina que ele já vive aí há mais de 10 dias com a sua internação. Então, Padre Wilson, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, por dedicar um pouco do seu tempo aqui a esse nosso bate-papo. Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos os nossos diocesanos de Ponta Grossa, aos padres, diáconos, aos nossos amigos, enfim, todo mundo que está sempre com a gente de algum modo. É um prazer estar com você e poder, de algum modo, também servir algumas curiosidades que talvez você tenha aí e queria partilhar com todo o povo. Isso mesmo. Então, vamos começar falando já sobre o fato mais recente, né, padre? Ontem, dia 24, nós tivemos a vigília de oração pela saúde do Papa Francisco, lá direto da Praça São Pedro. Digamos que seria um primeiro movimento oficial do Vaticano, né, nesse sentido de chamar o povo mesmo ali fisicamente para a oração, inclusive até foi conduzido pelo cardeal Pietro Parolin, né? E o senhor esteve presente lá. Conta para nós como que foi essa experiência de oração ali direto da Praça São Pedro. Bem, eu creio que rezar pelo Papa é corresponder ao pedido que ele, desde o início do pontificado, fez, né? Ele sempre diz, de modo muito gentil e popular, não esqueçam de rezar por mim. Então, é essa voz também, né, do Papa que a gente escuta como fiel católico, como padre, e estar junto com o povo ali na praça ontem. Aliás, essa é uma iniciativa, Bárbara, que começou ontem, porque a partir desde ontem, né, continuará, porque hoje já tem novamente o terço às 9 horas na Praça São Pedro, vai ser o cardeal Tagle que vai presidir hoje. Mas estar ali com o povo, primeiro que foi uma convocação assim espontânea e rápida. Praticamente um quarto da Praça São Pedro, que é gigante, estava cheia, então seguramente tinha mais de 1.000 pessoas que foram para rezar o terço ontem, né? Junto com toda a cúria, com todo o pessoal que serve ali no Vaticano. O clima era de comoção, assim, sabe? Uhum. Por um lado, a gente vê o povo preocupado com o Papa, porque acredito que o seu carisma, assim, atinge todo mundo, de pessoas intelectuais às pessoas mais simples, vamos dizer assim, sem estudo, que são humanos do mesmo jeito e que todos encontram ali, se encontram abraçados pelo Papa. E se via isso ontem também, padres, religiosos, seminaristas, famílias, crianças, jovens, adolescentes, idosos, ali, rezando pelo Papa. Então, é um pouco esse espírito de comoção, sabe? Pedir pela saúde dele. E existe, claro, um tipo de preocupação natural, porque quando alguém é reconhecido por todos, o afeto que se desenvolve naturalmente produz dentro da pessoa um desejo de que a pessoa esteja sempre bem, né? Sim. Então se vê isso, além de preocupação, acho que se vê isso, gostariam que o Papa estivesse bem, rindo como sempre está, etc. Mas ele é humano, ele é uma pessoa natural com seus 88 anos, e além disso, ele é o pai espiritual do mundo católico, né, dos católicos do mundo inteiro. Isso é uma graça, mas é também uma responsabilidade que de algum modo pesa. Sim. Eu vou aproveitar aqui, Padre Wilson, vou partilhar algumas imagens que o senhor me enviou hoje, né,
dos seus registros ali, do seu olhar, nós pudemos, claro, acredito que os fiéis acompanharam pelos meios de comunicação, mas também trazer essa visão muito próxima, né, até mesmo de outros ângulos, como o senhor comentou, né, muitas pessoas, toda essa organização ali na Praça São Pedro, com certeza é uma estrutura muito gigante também, né, para poder acolher todo mundo ali. Sim, seguramente. Quando eu cheguei, aí estava um pouco no início, né? Como eu falei para ti, eu estava sem bateria do celular, já 9 horas da noite. Então não foi possível registrar o momento em que já estava lotado toda essa parte aí, né? Aí ainda era no início. Mas, sim, essa comoção do povo, aí era o início, a preparação, o pessoal estava ensaiando ali, o pessoal que cantou, né? Os cardeais estavam chegando, todo o pessoal da Cúria estava chegando também. Essa imagem é muito bonita da Basílica São Pedro, é um lugar que você se sente assim, muito pequeno quando chega ali, sabe? É uma estrutura gigante, muito alta. E a gente vê também a grandeza, digamos assim, da ação de Deus, né? De confiar na pequenez do ser humano, que guia um pouco os caminhos do evangelho na terra, vamos dizer assim, né? Sim, muito, muito, muito interessante, né? A gente pode observar ali pelas mídias, como o senhor falou, a emoção das pessoas, porque essa proximidade do Papa Francisco, a gente sente como se ele fosse alguém do nosso convívio, né? Partilhava com alguns colegas, assim, nas mensagens que ele traz, na humanidade dele, as mensagens para comunicação, onde ele usa termos muito simples do nosso dia a dia, né? Gastar a sola dos sapatos, escutar com o ouvido do coração e tantos outros que nós já pudemos vivenciar. Então, você cria essa proximidade que, além de ser o nosso líder da igreja, mas também, né, nosso pastor, mas também traz como se fosse alguém da nossa família, por exemplo. Exato, acho que esse é o grande carisma dele, né? A América Latina pode se orgulhar um pouco, porque essa é uma característica do nosso povo, sabe? Da proximidade, etc. Talvez porque a gente não, enfim, não tem como comparar nações, mas é um estilo, né? É um jeito de ser assim, e acho que a gente se encontra muito nesse carisma dele também, o que nos aproxima ainda mais. Sim, com certeza. O padre, além de ontem, né, desse momento de oração que o senhor esteve presente, o que o senhor tem observado aí nas suas andanças por aí, né, nas suas vivências em Roma, desde que aconteceu a internação de Francisco? O que o senhor pode ver no dia a dia, na rotina, assim, que trouxe de diferente? Bem, assim, uma coisa aqui é muito normal que todo mundo fala do Papa. Às vezes você está no metrô, eu sempre vou para a universidade de metrô ou de ônibus, sempre encontra padre, religiosa, é um mundo que está muito misturado conosco, vamos dizer assim, né? Então sempre tem alguém falando do Santo Padre, dizendo alguma coisa que viu, que leu, ou então você viu a saúde do Papa? Será que ele está bem? Será que não estão dizendo a verdade? Será que ele está bem mesmo? Será que estão escondendo alguma coisa? É verdade que estão preparando já, não sei, um funeral do Papa, etc. e tal. Tem de tudo, sabe? Uhum. Conversa de metrô, conversa de ônibus, conversa de ponto de ônibus, de fermata de metrô. Tem Surgem de as tudo. especulações, os comentários, né, e por aí vai. Sim. E sim, ultimamente eu vejo assim que o Vatican News, que tem várias traduções, né, nas mais variadas línguas, a publicação original e mais correta está sempre colocada no Vatican News, né, nos sites de notícia do Vaticano. Depois a gente vê que um jornalista ou outro pega ali, às vezes diz só a metade da notícia, não completa a notícia, mas são as especulações do mundo que eu acho que não tem como combater, sabe? As pessoas dizem o que querem, né? Sim. E a gente pode observar também alguns discursos bem pesados, inclusive, né? Por outras questões, assim, e a gente vê o quanto o mundo está difícil nesse momento, né? Está complicado nesse quesito de comunicação, que mesmo o Papa, né? Um senhor
na idade dele, na fragilidade que ele está, né, sofrer com esse tipo de comentários, né? Mas é bom o senhor trazer esse assunto para que a gente deixe bem específico aqui para os nossos diocesanos sempre buscarem a fonte certa. Isso é muito importante, que é justamente ali pelo Vatican News, tem os boletins diários, né, tanto nas redes sociais quanto no site. Então, ali é a fonte mais segura para esse tipo de informação, né, padre? Exato, o site do Vaticano e as redes sociais do Vaticano, né? Eu também percebi que a CNBB tem sempre transmitido as mesmas palavras, né, ou escrito as mesmas palavras nas redes sociais da CNBB, e assim tantas outras dioceses, né? Porque seja o Instagram, Facebook, outros meios aí de comunicação modernos, vamos dizer assim, faz com que a notícia chegue em tantos lugares, né? É importante, sim, ter uma informação precisa. Uma característica do Papa Francisco é que ele, na sua simplicidade, quer que seja comunicado exatamente o que está acontecendo. A notícia é que ele lê, primeiramente, o que vai ser publicado. Então, antes de publicar, e ele é muito acessível com as pessoas ali com as quais ele conta, né, para exercer o ministério. Então, dizem que ele lê primeiro de comunicar. Gosto de saber, né? Isso é muito importante. Nesse sentido, né, das especulações, a gente pode observar muito isso, né, também em relação ao que vai acontecer com o Papa, né? Como o senhor falou, muitas pessoas já se falando em conclave, em funeral e trazendo matérias em relação a isso, né? Sem entender justamente o momento que se está vivendo, né? Então é importante a gente olhar dia a dia, né? Olhar passo a passo, porque justamente o próprio Papa nos dá um testemunho diferente desse. A gente vê que pelos boletins o Papa Francisco continua, inclusive, trabalhando, né, padre? Continua, inclusive, né, junto com seus assessores lá, mas lidando com informações importantes, né? Então, eu acredito, não sei na visão do senhor, mas que isso é um sinal de esperança para nós, justamente no ano santo que a gente vive, né? Sim, de fato, ele continua trabalhando. Ontem, por exemplo, teve uma notícia do próprio Vaticano, que ele ligou para a comunidade de Gaza, né? Ligou para saber como é que eles estavam. E o Papa liga do celular. Ele tem um celular. Infelizmente, não temos o WhatsApp dele. Poxa vida. Mensagem diretamente. Mas ele ligou para a comunidade de Gaza, falando com os leigos lá, perguntando como é que vocês estão. E eu me lembro de uma conversa que saiu, não essa de quando ele está no hospital, mas ele perguntou para eles, o que vocês comeram? Sabe, uma preocupação básica de um pai, de um vô, mas mais que isso, de um pai espiritual, né? O que vocês comeram? É a necessidade básica do ser humano. Foi a pergunta dele. Então, agora, ontem, ele ligou novamente, a gente não viu a transmissão, e eu acho que é evidente que não veríamos, provavelmente o Papa no hospital, ele não vai estar com a sua batina branca, né? Ele vai estar com, provavelmente, a roupa do hospital, não sei. Enfim, mas eu acho interessante que ele tenha ligado para a comunidade lá, né? Para saber como é que eles estão, mostrando a sua presença e o seu ministério exercido, assim, na maneira que ele pode, né? Também ele fez, por exemplo, uma referência nos 3 anos aí de uma data infeliz e vergonhosa para o mundo todo, que é há 3 anos da guerra na Ucrânia, né? Então, ele também se manifestou ali com as palavras normais dele, né? Rezando, mas se colocando também como um João Batista que parece gritar no deserto, né? Essas preocupações dele. Ele está trabalhando todo dia, diretamente, muitas pessoas da Cúria, eu conheço alguns que trabalham ali, e que trabalham próprio nos dicastérios, né, da Cúria, e que dependem sempre de um aval do Papa ou de uma resposta dele, e ele tem dado todo dia. Vão cartas para ele, ou documentos, envelopes que ele precisa assinar, etc. e tal. Mesmo as nomeações de bispos, né, que têm saído, ainda hoje saíram, me parece que
eu não acompanhei, mas me parece que 3 ou 4 para o Brasil. Ou seja, isso é o Papa, ele que diz sim para isso, é ele que vê, sem a resposta dele não sai. Então, o homem está ativo. Um sinal de força para nós, né? Porque se a gente trazer para a nossa realidade, quantas vezes a gente já fica desanimado, cabisbaixo, até revoltado, né? Por uma situação, às vezes, muito menor, e olha para o Papa, né? Que tem toda a Igreja Católica do mundo para né, nos pastorear, e aí se depara com uma situação delicada que nós estamos vendo e continua na ativa, né? Então, eu vejo que, apesar de ser difícil, mas é um sinal para todos nós, né, padre? É sim, ontem o cardeal Parolin, já no início da celebração, né, o primeiro dia desse, eu não sei até quando vai durar, as orações pelo Papa, né, na Praça São Pedro. O cardeal Parolin dizia assim, olha, nos Atos dos Apóstolos está escrito que a igreja sempre rezava por Pedro. Então, há 2000 anos a igreja reza pelo Papa. E hoje nós estamos aqui para rezar pelo Papa Francisco. Então, para nós, Bárbara, rezar é a coisa mais normal do mundo, não tem nada de extraordinário. O que estamos fazendo? O que todo o nosso povo faz. Quando alguém vai para o hospital, uma pessoa que se ama, que se gosta, se diz assim, viu, reze pela tia, pelo tio, pela mãe, pelo pai, pelo avô, pela avó, pelo meu filho, pela minha filha, foi para o hospital. Essa sensibilidade natural de uma pessoa que tem fé. O que é diferente em relação ao Papa? É isso, que ele é o Papa. Todo mundo conhece ele, não é? É o nosso Papa. Então, é óbvio que vai ter uma comoção e até um mutirão de oração, né? Sempre por ele. Acho que é Sim. muito natural. Uhum. E é muito também, até acabou viralizando nas redes sociais, os momentos dele na pandemia, né? Naquele momento em que caminhava sozinho pela Praça São Pedro, rezando por todo mundo. Né? E agora é o momento de todo mundo rezar por ele, né? Não só agora, mas sempre, né? Como o senhor lembrou, mas principalmente nessa fragilidade, né? Então há esse contraste, digamos assim, de momentos em que a gente faz memória. Um Papa que reza pela humanidade frequentemente, um Papa que se preocupa o que né, o pessoal de lá comeu e certamente carrega isso no seu coração todo dia, né? E agora sente o carinho das pessoas também quando ele mais precisa. Sim, a família do Papa são os católicos no mundo inteiro, não é? Ele entra nas nossas casas, ele toca nosso coração com as palavras dele. Então, eu diria a coisa mais natural do mundo que está acontecendo, nós estamos rezando por ele. Isso Também aí. seguindo o que ele pediu, é normal que a família reze por quem ama. Ele é da nossa família, não tem nada de extraordinário nesse sentido. Evidente que a situação de doença, o Papa com 88 anos de idade, é certo que tem uma sensibilidade, não é como um jovem de 18 ou de 50. Uhum. Então, claro que exige cuidados, né? E eu acho que a notícia do próprio Vaticano, né, de dizer, olha, o estado é crítico. Sim, com 88 anos é realmente crítico. É. Depois, Bárbara, aqui em Roma, faz um frio danado. É um Uhum. frio muito diferente que esse que a gente tem no Brasil. E todos os idosos se fecham em casa, ficam em casa, porque dentro de casa tem um sistema de aquecimento, normalmente com água quente. Então, agora, por exemplo, eu estou em casa, aqui está quentinho, mas saiu para fora, você tem que se encher de blusa e jaqueta e touca Assim. e cachecol e não sei mais o que, porque está frio. Para uma pessoa idosa, isso complica ainda mais. E os eventos que o Papa faz, por exemplo, quase sempre necessita que ele saia assim fora, né? Uhum. Ou na Praça São Pedro, ou se locomover de um lugar a outro, sempre tem, não é tudo, não se pode andar sempre de carro, tem alguns metros, ao menos 50, tem que andar no relente, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, é óbvio que ele precisa de cuidados maiores nesse momento em que está mais debilitado. É porque acaba ficando mais exposto, né? De certa forma. Mas a gente Sim. segue na oração, né, padre? Pedindo pela recuperação dele. E nesses dias aí,
o senhor já teve a oportunidade de estar próximo ali do hospital, do Gemelli, como que está até em relação, assim, trânsito, dia a dia, porque a gente vê que a imprensa também, né, do mundo todo se faz presente, e fiéis, então deve estar sendo uma movimentação bem grande, né, padre? Nesse sentido, sim, sobretudo da imprensa, né, que quase montam barracas, vamos dizer assim, ali perto do Hospital Gemelli, sobretudo nesses últimos dias. E nesse sentido, o trânsito, para ser honesto, em Roma, Roma é sempre cheio, sabe? Então não é que muda muito, continua como sempre é. O movimento, de fato, é da imprensa, né, que se aproxima um pouco mais também para saber. Mas eu não vejo assim nada de desespero, etc e tal. É uma coisa normal. A imprensa, você sabe melhor que eu, que tem que achar o seu lugarzinho, o seu espaço ali Sim. para dar a conhecer ao mundo o que está acontecendo, né? E quando se trata de uma personalidade que tem um respaldo mundial, então é normal. E sim, tem então um movimento das mídias ali perto do Gemelli. No domingo eu não fui, mas alguns colegas aqui do Colégio Pio Brasileiro foram rezar o terço lá em frente à estátua do Papa João Paulo II. Uhum. Então, tinha cerca de 100 pessoas, me parece, que assim, espontâneas foram para rezar o terço. E se via vários jornalistas, vários meios de comunicação ali, com algum tipo de tenda, não é? Fazendo a cobertura e, de repente, esperando alguma notícia, boletim médico, etc. Certo. O senhor já teve a oportunidade de estar com o Papa, né? Conta para nós um pouquinho desse dia, dessa experiência. Sim, eu tive duas oportunidades de encontrá-lo pessoalmente. É sempre rápido, não é que a gente pode ficar ali trocando ideia com o Papa. A primeira vez eu fui com um bispo Dom Esmeraldo, que me conheceu nas missões da Amazônia. Ele veio para a visita de Límnia, eu pedi se ele podia me levar, me levou. E sim, cumprimentei o Papa, disse para ele o que eu estudava. Ele tem um humor fantástico, então pegou minha mão assim, você falou, Santo Padre, eu estudo psicologia com os jesuítas. Aí ele pegou a minha mão e disse, você sabe o que fazem os psicólogos? Eu disse, não sei. Ou melhor, eu disse, sim, Santo Padre, estuda muito. Ele, não é só isso. Pegou a minha mão, desenhou assim os riscos da minha mão e disse, os psicólogos são como ciganos. Eles leem a mão da gente, a vida da gente, sabem tudo da gente e depois dizem coisa muito difícil de viver. E aí nós rimos, sabe? Tem uma foto que a gente tá rindo, engargalhada, alta, assim, todo mundo que estava ali, vários colegas, eram mais ou menos 30 e acho que 20 bispos. Rimos muito com ele, depois ele me pegou, avante, continue, é preciso. Eu agradeci, peguei o terço da mão dele e saí rindo. Ai, que bênção! Imagina, né? Poder gargalhar com o Papa, né? Que proximidade. Sim, é uma coisa muito espontânea, né? Que ele faz isso. A segunda vez foi muito rápido. Eu só disse para ele assim, que foi quando foi por ocasião dos 90 anos do colégio, a gente encontrou ele. Foi bem rapidinho, eu só disse, Santo Padre, continue estudando. Ele olhou para mim, ainda bem! E passei. É uma coisa assim, sabe, que é espontânea, que é bonita dele. Natural, né? Humano. Sim. Que legal, padre. Imagina as experiências maravilhosas, né? De estar aí tão perto, né? Padre, para a gente se encaminhar já para o encerramento aqui do nosso bate-papo, né? Não tomar muito seu tempo, mas a igreja vai viver muito em breve o período quaresmal, né? Então, é um momento de oração, de recolhimento, e agora já vivemos há dias essa proximidade com o Papa por meio da oração pela saúde dele, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa, como que nós, diocesanos aqui de Ponta Grossa e fiéis, podemos, então, viver esse período quaresmal, né, atrelado a essa fase em que já estamos com os olhares, as orações voltadas ao nosso Santo Padre? Uhum. Olha, considerando esse contexto, eu diria assim,
a quaresma nos ajuda a não ter medo da fraqueza, da fragilidade, da nossa condição humana natural. Não ter medo de ter aquela vontade vigorosa de superar os desafios pessoais que cada um de nós tem, de investir nisso todo ano, de renovar o compromisso com a fé, de olhar para o alto e querer trilhar esse caminho, né? Não tem medo de enfrentar os desafios que às vezes nos trazem o peso da cruz, vamos dizer assim. Não ter medo, de fato, da nossa fragilidade, olhando agora novamente, né, a pessoa do Papa, ele nunca teve vergonha de expressar situações do gênero. Quando precisou andar de cadeira de rodas, andou. Quando precisou que alguém levantasse ele publicamente na Praça São Pedro, sabe Deus quantas mil pessoas ali, tantas câmeras sobre ele, ele se permitia que alguém o levantasse, que alguém o colocasse em pé. Então é um testemunho que colocou a fragilidade no centro do coração da igreja e colocou a fragilidade, ou mostra que Deus também tem isso no centro da sua vida, né? No próprio Jesus. Então eu diria assim, que essa quaresma nos ajude a ter esperança que a nossa fragilidade não é uma coisa ruim, é uma situação que cada um tem, seja aquela do pecado, né? Às vezes a pessoa se sente frágil porque não consegue, parece que nunca vence sua luta. Bem, ok, a quaresma está aí todo ano para a gente renovar a força para lutar, para continuar acreditando que o Senhor está ali, não obstante a gente tenha dificuldades ou experimente dificuldades. O Senhor ama o ser humano e gosta de um outro ser humano para se aproximar de nós. Então, por exemplo, talvez quem está nos vendo tem dificuldade de se aproximar da confissão. Quaresma pode ser um bom tempo para isso, sabe? Eu podia perguntar, do que a gente tem mais vergonha, de pecar ou de confessar? Pode ser que alguém diga, eu tenho vergonha de confessar. Tá bem, ok, tem direito de ter vergonha, mas use esse dom da vergonha para ter vergonha do pecado, que talvez apaga um pouco o nosso brilho, que talvez faz com que a gente desacredite de nós mesmos, das nossas forças, ou até nos condene, nos desvalorize por nos sentirmos pequenos e frágeis. Então, que a quaresma, digamos, desse ano, nos traga esse dom da esperança, de acreditar na força da própria fraqueza, e que Deus nos dá um banho de misericórdia e nos ensina a caminhar como o filho dele caminhou, superando desafios e sendo contentes pelo dom que nós temos de ser gente. Pensar nos outros, rezar pelas pessoas mais frágeis, por aqueles que têm menos que nós, estender a mão e apontar menos o dedão, estender a mão aos outros, colaborar com aquilo que a gente pode, pensar em campanhas que nós sempre fazemos, são atitudes que nos ajudam a exercitar a caridade, pensar na campanha da fraternidade, que a igreja sempre propõe. São tantos meios, né, Bárbara? Aquele estar unido na comunidade, em oração, fazer as nossas procissões, o pouco que a gente pode fazer, mas que nos ajuda a transformar, talvez, a nossa visão limitada para uma visão mais transcendente da pessoa humana e da ação de Deus em nós. Amém. E sermos peregrinos de esperança, né? Brava, Principalmente. essa frase não pode faltar. Isso aí. Padre, nós queremos agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade aqui, né? Contando os bastidores, no início a gente pediu algumas fotos para o senhor, né? Alguns momentos, e o senhor até falou: não, mas por que não fazemos uma chamada? Ótimo, então fazemos esse momento de conversa, né? Quem sabe o senhor não vira o nosso correspondente aí em Roma. Mamma mia, talvez é muito para mim, mas o que eu puder fazer, assim, conte comigo. Talvez não posso muito, mas o que eu puder, Claro. eu lhes ajudo. Imagina, tranquilo. Muito obrigada, Padre, por estar conosco. E ficamos com a sua bênção, né? Pedimos a sua bênção aqui para todos os diocesanos aqui de Ponta Grossa e todos que nos acompanham nesta transmissão. Então,
Vamos pedir a intercessão de Maria, Mãe da Divina Graça, nossa padroeira, lembrar a nossa intenção também de rezar pelo nosso Papa, e pedir que o Senhor misericordioso nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe no caminho da nossa vida. Que o Senhor esteja sempre conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada, Padre. Uma ótima e abençoada semana. Muito obrigado, Bárbara. Um abraço a você e a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.